Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco para sempre. Meu nome é João Domingos, eu sou pastor e também professor de teologia, de matemática, de português. Desta feita nós vamos falar sobre a teologia. O nosso assunto é o que tínhamos prometido, os 7 julgamentos divinos. Será tão somente um breve resumo, visto que este vídeo ele acompanha uma matéria denominada Os 7 Julgamentos Divinos, publicado no site da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Janaúba, né? O endereço do site é www.admj7.com.br e é somente um resumo, porque o alvo é fazer com que todos vocês praticam a leitura. A leitura é algo gratificante, a leitura é algo muito bom, importante, de maneira que Portugal, no Brasil colônia, proibia os brasileiros o ato da leitura. Não era permitido a comercialização nem publicação de livros no Brasil, para que os brasileiros realmente não viessem se desenvolver. Porque na verdade os donos humanos, né, do mundo, que são os pessoal da Europa, os americanos, também japoneses, eles leem em média 4 livros ao ano, porque eles são desenvolvidos, eles entendem as coisas. Quando lemos o Salmo 139, verso 16, nós somos livros, tudo é livro. É uma cidade é livro, um estado é um livro, um país é um livro, uma grande empresa é tudo registrado no livro. Tudo é um livro, um filme é um livro, um teatro é um livro, uma novela é um livro, tudo é livro. Se você quer saber acerca de tudo, leia. Leia. A leitura vai fazer você desenvolver, vai fazer você sobressair ante os atritos da vida e muito mais. Vai melhorar o seu diálogo, vai te ajudar a fazer uma redação, nota 10. Portanto, leia. Para ler, é preciso nascer 2 vezes. Primeiro, aprender a ler. Eu falo nascer seguinte, nesse particular da leitura. Primeiro, aprender a ler. Segundo, aprender a gostar de ler. Saber ler é uma coisa, agora ler livro é outra coisa completamente diferente. São mais pessoas que lê que sabem ler do que ler livro. As pessoas que leem livro são a minoria. Então tudo bem, nós vamos lá falando sobre os 7 julgamentos divinos. Os julgamentos divinos são tribunais celestiais, cujo Jesus Cristo é o supremo juiz, onde Deus julgará os seres humanos conforme que foi tratado naquela respectiva dispensação. A dispensação é um período pelo qual Deus prova o homem com relação à sua soberana vontade. A nossa visão nesse estudo bíblico é a visão luterana, que é a mesma dispensacionalista ou pré-tribulacionismo. Nós cremos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. E essa teoria ela é adotada por mais de 70%, tanto dos evangélicos como dos seus respectivos teólogos. Então as outras teorias, que eles creem de outra forma sobre o arrebatamento da igreja, o pessoal é minoria.
os dispensacionalistas, os luteranos, pré-tribulacionismo, é maioria. E nesse estudo nós vamos falar sobre os julgamentos no pretérito e os julgamentos escatológicos. São 7 julgamentos, 4 no pretérito e 3 escatológicos. Os julgamentos no pretérito, que quer dizer os julgamentos no passado, os julgamentos históricos, eles não são precedidos de ressurreições. Agora, os 3 julgamentos escatológicos, que é os julgamentos que acontecerá, os julgamentos que virá no futuro, eles são precedidos de ressurreições. Os julgamentos do pretérito são o julgamento da dispensação da inocência, o julgamento da dispensação da consciência, o julgamento da dispensação do governo humano, o julgamento da dispensação do homem sob promessa. Eles ficaram no passado, no pretérito. Pretérito é uma palavra grega que significa passado. É uma conjugação verbal que ficou no passado. E os julgamentos escatológicos, que acontecerá no futuro, são os julgamentos da lei, os julgamentos da graça, os julgamentos do milênio. O julgamento da lei chama julgamento das nações. Os julgamentos da dispensação da graça chama tribunal de Cristo. E o julgamento do milênio é o juízo final. Então vamos lá falando um por um em rápidas palavras. O julgamento da inocência, o julgamento que ficou no passado, o julgamento que não foi precedido de ressurreição, só tinha um mandamento assim, especialmente, dos mais importantes era um, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, comerem desse fruto proibido, eles não passaram no teste da dispensação da inocência e acabaram sendo expulsos do jardim. Aí acabou a dispensação da inocência. Já a dispensação da consciência, houve mais mandamentos. Havia 3 mandamentos mais importantes, que eram reservar um tempo para cultuar a Deus. Lá no texto bíblico está escrito assim: está diante da face do Senhor. Depois, levar ao Senhor a oferta do fruto do trabalho. E terceiro, praticar o bem. Aí quando eles não reservaram mais um tempo para cultuar a Deus, porque Abel foi morto, Caim foi para um lugar longe de Deus, quer dizer, onde que ele não queria cultuar a Deus. E também eles não ofertavam mais a Deus. E depois não praticaram o bem. Caim matou seu irmão Abel. Aí no final disto, e teve muitos assassinatos, no final disto foi o dilúvio, onde desse dilúvio só foram salvos 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Com o dilúvio acaba a dispensação da consciência. Noé era um homem extraordinário. Ele foi o mentor, né, o personagem principal da dispensação da consciência e também foi o personagem principal da dispensação do governo humano. Terminando a dispensação da consciência, começa a dispensação do governo humano, onde que teve 5, agora já era 5 mandamentos dos mais importantes, que eram adorar a Deus, ofertar a Deus,
não matar, acreditar que não viria outro dilúvio, frutificar, multiplicar e encher a terra. Aí o pessoal não quis adorar a Deus. Eles adoraram um homem chamado Nimrod, também seus filhos, sucessivamente, né? Parou de adorar a Deus, eles não ofertavam mais a Deus. Em vez de ofertar a Deus, eles contribuíam para a construção de Babel, a cidade e a torre. E com certeza, não há registro bíblico nessa época, mas com certeza houve bastantes, né, assassinatos. E eles não creram que Deus prometeu que não tinha mais outro dilúvio, de maneira que o objetivo de eles ficarem num lugar só e construir aquela torre tão alta era para escapar de um suposto dilúvio. Assim eles ficavam ali, não enchia a terra. E desacreditavam no que Deus prometeu, que não haveria outro dilúvio. Aí Deus acabou com essa dispensação, confundindo as suas línguas. Eles não entendendo mais o que outros falavam, o que os grupos que entendiam, assim, cada um foi para um lugar. Nisso aí nasceu as línguas primárias do mundo. E o mundo foi povoado, de maneira que quando Portugal chegou ao Brasil, já havia aqui índios. Muitas pessoas ficam preocupadas, mas como já haveria índio aqui? Olha, Deus disse que quando acabou com a construção de Babel, foi confundida as línguas lá em Babel, a Bíblia garante que encheu a terra. Mesmo que não encheu propriamente dito, mas tinha seres humanos em cada continente. E agora nós vamos para última dispensação do pretérito, né? Então nós vamos falar sobre o seu julgamento. O julgamento da dispensação do homem sobre promessas. Promessa feita a Abraão. Os mandamentos eram sair da terra, deixar os seus parentes, e ir para Canaã, ia conquistar Canaã, não para outro lugar, e praticar circuncisão, não viver no meio de um povo incircunciso, um povo que não era circuncidado, e cultuar realmente o Criador e contribuir para esse Criador, contribuir para a obra de Deus. E nessa dispensação nasceu o dízimo. Mas quando os irmãos de José o vendeu, José que foi parar lá no Egito, consequentemente toda a sua descendência foi para o Egito. Não era para eles ir para o Egito. Egito é um povo circunciso. Era para ficar em Canaã, foi para o Egito. Aí eles acabaram sendo escravos no Egito. Aí acabou a última dispensação, que é a do governo humano, a última dispensação histórica, a última dispensação do pretérito, a última dispensação do passado. Agora faltam os 3 julgamentos escatológicos, que é os julgamentos do futuro, né? Esses julgamentos, eles são precedidos de ressurreição. Seguindo a ordem cronológica bíblica, aqui nós temos que falar a segunda. Por que a segunda? Porque na dispensação da lei, o seu julgamento acontecerá depois do julgamento da dispensação da graça. Porque quando nós lemos Daniel capítulo 9, nós entendemos que a dispensação da lei não terminou. Faltando 7 anos para acabar com a dispensação da lei, os judeus rejeitou a Cristo e mataram a Jesus.
Cristo, e com a morte de Jesus nasceu um novo povo denominado igreja, e com o nascimento da igreja deu uma pausa na lei, faltando 7 anos, que esse ano é a grande tribulação. E aí é o seguinte, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, quando Jesus vier, porque o arrebatamento da igreja não é a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja é o arrebatamento da igreja, o qual Jesus não virá até a terra, mas somente até as nuvens. Agora, a vinda de Jesus ele virá realmente até a terra. Então, depois do arrebatamento da igreja, 7 anos após, Jesus virá com seus anjos, com a igreja. E nessa vinda ele derrotará Satanás, o anticristo, o falso profeta. E antes de começar o milênio propriamente dito, acontecerá o julgamento das nações. E o julgamento das nações é o julgamento da lei, onde que os anjos vai reunir o pessoal diante de Jesus Cristo, e ele vai colocar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. O julgamento das nações acontecerá 7 anos depois do tribunal de Cristo, que é depois do arrebatamento da igreja. Então tudo bem, isso aí é no final da grande tribulação, no início do milênio. O outro julgamento escatológico, que é um julgamento também precedido de ressurreição, é o julgamento da dispensação da graça, que é o tribunal de Cristo. Segundo Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que foi feito por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou mal. Então, logo após o arrebatamento da igreja, acontecerá o tribunal de Cristo. E lendo a leitura lá da matéria, a qual nós já mencionamos, você vai ver detalhes importantíssimos. E depois do julgamento da dispensação da graça, que é realmente o tribunal de Cristo, acontecerá o julgamento da dispensação do milênio, que é o juízo final. É o último julgamento, onde acontecerá a maior ressurreição da história. E lendo lá a matéria, você vai entender algo muito importante. É bom nós ficarmos preparados, porque hoje Jesus é o único advogado para esse tipo de causa, e nesses julgamentos não haverá advogado, somente juiz. Portanto, vamos estar preparados para encontrar com o Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.